Eu vou passar em seguida aqui a nossa última convidada dessa mesa, a professora Patrícia Tropper, da Universidade Federal de Uberlândia. Ela está, como eu já disse, também muito sintonizada nessas pesquisas aí junto com a professora Nora. Ano passado, a Patrícia coordenou o encontro da ABET, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Então, tivemos a oportunidade de nos encontrar na melhor mesa da ABET, né? Que foi uma discussão sobre trabalho e meio ambiente. Então, eu passo a palavra aqui a Patrícia, já agradecendo a sua presença aqui. Muito obrigado. Bom dia a todos, todas, todes. Eu sou a Patrícia, obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite, pela confiança de trazer algumas reflexões para ajudar nos desafios que nos envolvem. Queria também cumprimentar a Nora, querida, muito bom te ver. Bom, ela não está me vendo, eu não estou vendo agora, mas muito bom encontrá-la, pelo menos dessa forma. Há mais de 10 anos atrás, eu conheci a Nora, que me apresentou, que me conciliou com o debate sobre trabalho e meio ambiente, né? Eu fiz a supervisão de uma pesquisa, essa pesquisa que ela apresentou, eu supervisionei aqui no Brasil. Beatriz Leandro, que é uma doutoranda da USP, realizou, nós realizamos, né, 19 entrevistas com lideranças de movimentos sociais, do movimento sindical, tentando identificar o que tornou-as, em algum momento da trajetória delas, lideranças ambientais, né? Bom, então, queria também saudar o DIEESE, que fará, em 2025, 70 anos, né? Temos que comemorar. O Fausto chamou atenção para a importância do DIEESE para a classe trabalhadora, para os sindicalistas, e eu, como pesquisadora do sindicalismo brasileiro, eu falo que eu não seria ninguém, né, sem o DIEESE, por um lado, e, sobretudo, sem o SAG, que é o Sistema de Acompanhamento de Greves, né, que nos ajuda a interpretar pelo menos uma faceta do que é, né, o movimento trabalhista. Bom, meio ambiente e trabalho, é possível conciliar as agendas, né? Bom, em geral, os autores, a bibliografia destaca, e salvo engano, o Caram falou sobre esse abismo, né? Quase esse divórcio entre ambientalismo e sindicalismo. Na verdade, esse abismo ele vem sendo, de alguma maneira, diminuído, ou pelo menos questionado, por uma série de fatores. Então, embora, né, hoje a gente não possa mais falar de abismo, os desafios continuam, e é por isso que nós estamos aqui, né? E é um desafio de mão dupla, porque não é só um desafio, como está colocado aqui, do movimento sindical compreender a dimensão ambiental, mas é também o movimento e os ambientalistas, o movimento ambientalista, compreender os desafios e as demandas do mundo do trabalho, né? Então, a questão material, né, que está colocada, da sobrevivência material, porque essa é a questão nossa, né, dos trabalhadores, precisa ser aproximada, dialogada e articulada com a questão ambiental, que tem a ver também com estilo de vida, né? Com o que na literatura se chama também de questões pós-materiais. Então, o ecossindicalismo, né, o sindicalismo verde, empregos verdes, transição justa, continuam sendo desafios, e fazendo coro, né, com o Gilmar, o socialismo, né, ou o ecossocialismo, tem que ser uma utopia cada vez mais presente, né, nas nossas pautas. Num texto muito provocativo, que está em português, chama-se assim: você é um sindicalista ou trabalha... Perdão, você é um ambientalista ou você trabalha para se sustentar? É um texto dos anos 90, do Richard White, e ele falava dos Estados Unidos. Fundamentalmente, ele estava falando de um movimento que aconteceu nos anos 80 para os anos 90, em Washington, que os ambientalistas queriam a preservação das chamadas corujas pintadas, e isso ia afetar, né, a produção e extração da madeira. Então,
se colocava essa dicotomia, né? Esse dilema que seria, em princípio, incontornável. Os ambientalistas mais radicais, que eu estou chamando aqui de conservacionistas, né, viam, sobretudo, os sindicatos industriais, né, aqueles que estavam mais vinculados aos setores dinâmicos da economia, tecnologicamente mais concentrados, inclusive, como inimigos, né? Os sindicatos eram vistos como pilares do desenvolvimento, né, e sem nenhuma preocupação com a proteção ambiental. Por suas vezes, né, os sindicatos industriais mais poderosos, justamente por terem melhores condições, né, de trabalho, melhores salários, tinham uma postura distante, até reticente, né, pois seriam beneficiários, de alguma maneira, desse dinamismo do capitalismo. Da perspectiva do movimento ambiental, então, se supunha que seria possível avançar sem os trabalhadores na pauta ambiental, na pauta ecológica ou climática, né, e que nós, né, seríamos imunes a esses apelos que os ecologistas fariam. De outro ângulo, né, do ângulo dos sindicalistas, os ambientalistas, por sua vez, seriam vistos com muita desconfiança, né, pois, muitas vezes isso é recorrente no movimento sindical, né, os chamados verdes seriam indivíduos alheios, né, a essas demandas materiais por emprego, por estabilidade, né, dos setores ocupados, né, que estão inseridos no mercado de trabalho. Essa reticência, né, do movimento sindical, ela não é sem razão, né? São os trabalhadores e os sindicatos que ouvem das empresas, né, que as regulações ou a regulamentação ambiental as obrigarão a demitir os trabalhadores. São as regulamentações ambientais que vão obrigar as empresas a saírem, né, ou a migrarem, ou a se realocarem em outras regiões ou em outros países, ou então que a redução da emissão do carbono vai aumentar o desemprego. Então, existe, né, uma chantagem concreta, né, uma ameaça concreta, e é preciso, portanto, disputar essa ameaça. Né? Eu agora, no domingo, lendo jornais, né, a respeito, um jornal americano, né, o CEO da ExxonMobil, Darren Woods, né, justamente nessa conjuntura de debate sobre a questão energética que está colocada, que está mais agravada, digamos assim, ele disse o seguinte, agora, domingo passado, uma transição abrupta para energias renováveis levará a sociedade a pagar um preço. Quer dizer, se essa chantagem é feita claramente lá, imagina entre nós no sul global. Né? Então, na realidade, colocar a questão nesses termos, de um dilema incontornável ou de uma agenda irreconciliável, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês, né, que o primeiro ponto é que é muito funcional essa dicotomia, né, sobretudo aos interesses das grandes corporações transnacionais, do capital financeiro e do agronegócio, né, que assim supostamente teriam os trabalhadores como aliados ao seu lado. Né? Ademais, uma postura como essa fragiliza a nossa disputa dentro do aparelho do Estado, né? embora né, não tenhamos nenhuma ingenuidade em relação à natureza do Estado, o Estado é disputado, né? E podemos encontrar espaços para a nossa proteção. Nesses termos, então, estão colocados os reais interesses, né, que o Gilmar chamou atenção na hora também, né, dos responsáveis pela poluição, desmatamento, mudança climática. Né? Esses discursos acabam individualizando e igualizando as responsabilidades, né? Como se eu, uma camponesa, cada um de nós, e a Cargill, né, fôssemos igualmente responsáveis pela destruição da natureza. A Nora Hatzel, né, em colaboração com um colega inglês, David Utzel, num texto que eles publicaram em 2011, eles alertavam, né, que, apesar do impacto climático e das mudanças climáticas no trabalho e na produção, né, serem inquestionáveis, os sindicatos, ou seja, um dos principais atores sociais do processo de produção, eram amplamente ignorados. E que, então, a nossa tarefa seria fazer essa aproximação, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista dos estudos. Né? E muito do que a Nora vem fazendo
mundo afora, eu diria, né, é tentar instigar as áreas a pensar de forma articulada os dois campos, né, por meio dos chamados estudos ambientais do trabalho. Um autor do livro Green Syndicalism, Sindicalismo Verde, de 2012, chamado Jeff Shantz, ele escreveu o seguinte: não existe coalizão automática entre sindicatos operários e organizações verdes. Ou seja, é preciso construir tais coalizões. Um sindicalismo verde articulado aos vermelhos. Ele vai fazer toda essa discussão nesse livro. Por que esse é um ponto importante? De alguma maneira, os colegas que me precederam chamaram a atenção desse aspecto, mas eu vou falar de uma outra forma. Há várias dimensões das relações que nós vivemos, as relações sociais, as relações de trabalho, que elas não são evidentes entre si. Esse é um problema, né? Um problema social, histórico e epistemológico, ou seja, a gente precisa, apesar da gente perceber a desigualdade, apesar da gente perceber muitas vezes a destruição da natureza, as determinações desses fenômenos não são evidentes para nós. Né? Nós precisamos fazer mediações, estudo, nós precisamos de teoria. Por isso, inclusive, me parece que Nora insistia em colocar as questões de forma teórica. E esse autor vai dizer, as coalizões políticas, ou seja, as articulações políticas, elas também não são evidentes. A gente faz articulação política. E quem mais faz articulação política é o movimento sindical, que é o movimento mais duradouro, mais perene e com maior consequência na história do capitalismo, né? Para busca e conquista de melhorias para a classe trabalhadora. Essas coalizões, essas articulações, elas têm que ser resultado de vontade política, né? Então, isso que esse autor fala, de certa maneira, o Marx já falava também, né? Quando ele está analisando lá um livro que é um dos livros que a gente mais lê do Marx, que é o Manifesto Comunista, ele fala, olha, a gente tem o desenvolvimento das forças produtivas, mas se não tiver uma classe ou um segmento social, metáfora, minhas palavras, que tire a mão do bolso, que haja, que mobilize, que faça formação política, que discuta, que agite as massas trabalhadoras, porque era isso que ele compreendia, que era a função do sindicato na época que ele existe, né, que ele viveu, e o Engels fazia a mesma coisa, e o Lenin a mesma coisa, nós não vamos conseguir, né, construir a unidade política da classe trabalhadora. Então, esse desafio da coalizão, da articulação, é o desafio que está colocado aqui, né? Ou seja, não é evidente. Então, esse ser projeto, né, das centrais sindicais, ser projeto dos movimentos sociais, ser projeto dos sindicatos é uma tarefa fundamental, porque a questão articulação ambiente e trabalho, ela não é tácita, ela não é óbvia, né? E com todas as contradições da história, né, elas colocam desafios, elas colocam os trabalhadores contra os outros, como o Fausto chamou a atenção. Né? Apesar desse abismo, eu queria ser um pouco, como é que eu vou dizer, justa com a história do sindicalismo brasileiro. Porque muito antes da ECO 92, e muito antes da década de 90, o sindicalismo brasileiro já se articulava, não é só defendia, algumas lideranças apenas defendiam. Nós temos um exemplo que não foi citado aqui, mas que para mim é um dos exemplos icônicos e mais importantes de como articular trabalho e natureza, questão ambiental e a questão sindical, que é o clássico caso da despoluição de Cubatão. Esse exemplo, esse caso da despoluição de Cubatão, que é de 82 até 85, por que ele é um caso importante e interessante da gente estudar? Primeiro, porque ele é construído dentro dos locais de trabalho, os trabalhadores de Cubatão, das várias empresas, sendo denunciadas já no início dos anos 80, em relação aos problemas ambientais e aos problemas de saúde da família, né? O problema do benzeno, as consequências do benzeno nas crianças, nos próprios trabalhadores.
Então, os trabalhadores começam a perceber, né, o impacto trágico, né, vital, né, na vida deles e na comunidade, né, da poluição na cidade. E é justamente, né, no setor de segurança do trabalho, de saúde do trabalhador, discutindo o ambiente de trabalho, que o debate sai de um patamar, né, de melhoria, de redução, de mitigar a poluição no local de trabalho para uma discussão mais ampla. Nesse caso, foi muito importante a conjuntura, os anos 80, a redemocratização, a discussão que era feita entre os sanitaristas, né, da reforma sanitária, que depois vai resultar na construção do SUS. E ali, os sanitaristas ampliam o conceito de ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho não é só o ambiente daquele local, é a sociedade e a natureza. Ou seja, conceitualmente, nos anos 80, uma parte da medicina brasileira, né, da ciência brasileira, já tinha desenvolvido um conceito que era muito importante e que foi importante para mobilizar e politizar a luta que ocorreu em 82. Né? Então, quando chega a ECO 92, que é um marco na nossa história, porque impulsionou o debate ambiental no Brasil, bom, eu não era menina, né? Eu já era até mãe, mas em 92, mas eu me lembro muito de Cubatão, eu me lembro do Salve Sete Quedas, talvez vocês lembrem aqui, de outras, né, campanhas que foram muito importantes contra a construção do aeroporto de São Paulo, que em princípio ia ser em outra cidade, acabou sendo em Guarulhos, né? E a questão de Cubatão, e depois, perdão, da ECO 92 mobilizou muito a sociedade brasileira. E o movimento sindical estava lá. Basta ver 91, que foi o Concute anterior, e também, para ser rigorosa com os colegas que estão aqui na Força Sindical, representando a Força Sindical, que nasce também colocando no seu programa como prioridade, né, a defesa do meio ambiente. Tá? Então, essa conjuntura de 92, né, ela, na verdade, ela não inicia, na verdade, ela é uma continuidade, embora ela tenha tido essa capacidade de tornar mais difundido, né, de ecoar para vários outros sindicatos e outras centrais, né, a questão ambiental. Ela aparece, por exemplo, na pauta sindical brasileira de várias maneiras. Eu chamei atenção para o debate sobre o ambiente de trabalho, né? Mas eu queria chamar também atenção para o espaço dos cipeiros, né? O espaço da CIPA, que é um espaço de disputa. Muitas vezes é a empresa que escolhe o presidente, mas em outros momentos a possibilidade de disputar e, inclusive, a representação de trabalhadores nas CIPAs que são tirados, né, dos sindicatos. A mesa de negociação, ou seja, a discussão anual de contrato e acordo de trabalho. O Brasil tem acúmulo, embora os dados mostrem, né, e naquela mesa que vocês fizeram na ABET, ao título provocativo, como os trabalhadores e os sindicatos podem agir para adiar o fim do mundo? Foi uma mesa que o Caram organizou nesse encontro, né? E é muito interessante que uma das pesquisadoras, Renata Belzunce, né? Ela traz um dado, porque eles levantaram no mediador, nos acordos e convenções coletivas, o percentual de convenções, enfim, que discutiam a questão ambiental. Cláusulas, né? Não só de debate, mas de cláusulas, que tinham resultado em cláusulas, né? E o percentual era muito pequeno, né? Mas, a despeito disso, o que eu estou querendo chamar a atenção é que, sobretudo o movimento sindical brasileiro, que tem, né, uma série de características, alguns problemas que eu vou chamar a atenção aqui, mas também tem esse mérito de ter essa capacidade de negociação, que é um espaço de formação e é um espaço fundamental para ampliar e disputar, né, a agenda, né, ambiental. Outro espaço importante, as comissões tripartides, né,
a experiência de negociação, governo, trabalhadores e empresários, né? Que também não que é muito importante como espaço de disputa. Eu queria pedir para avançar bastante, talvez na lâmina, eu não fui seguindo, desculpem, gente, se puder passar um pouquinho, que eu trouxe algumas tabelas que eu queria mostrar para vocês. Mais para frente, acho que mais para trás. Uma para trás. Mais uma. Tá. Eu faço muita pesquisa nos congressos sindicais e fiz uma pesquisa, aliás, até hoje fizemos, eu e um grupo de pesquisadoras, né, fizemos pesquisa nos congressos da CSP com Lutas. E nos atraiu muito os congressos da CSP com Lutas. Por quê? Porque a CSP com Lutas é uma central sindical e popular que tem um movimento ambiental também presente. E eu trouxe para vocês, né, o tamanho do desafio que está colocado, porque quem responde essas pesquisas são delegados sindicais, né, foram pessoas tiradas nos congressos sindicais ou nos congressos das categorias, né, ou dos próprios movimentos para representar os movimentos. E a gente pode perceber, né, a CSP com Lutas, que representaria, né, num espectro político sindical, né, uma extrema esquerda, que lá em 2008, apenas 0,6% dos delegados sindicais pesquisados afirmaram que a questão ambiental era uma das 3 principais bandeiras de luta. Em 2012, mudou um pouquinho, subiu para 0,9%, em 2015, 5,4%, em 2019, nós resolvemos mudar a pergunta. Tá? Ou seja, não se era uma das principais bandeiras, mas se a questão ambiental era um dos principais problemas do país, na opinião dos delegados e delegadas sindicais, que fazem opinião política, disputam, né, a opinião política no seu local de trabalho. E aí, né, o primeiro dado interessante, se puder passar. Não, já estava lá. Bom, no caso da 36%, né, dos delegados da CSP com Lutas vão dizer que era uma das questões mais principais. E aqui, obrigada. E agora o próximo, que é exatamente o mesmo dado que a gente, no mesmo ano, 2019, nós coletamos da CUT, né? Ou seja, perguntando para os delegados e delegadas qual que eram as questões mais importantes, e aí eu gostaria de pedir para você passar a lâmina, porque a gente tem uma noção mais geral, ou não tem, né? Aí não está. Enfim, desigualdade social era 79%, desemprego, 3/4, né? Discurso de ódio, 56,5%. E a questão ambiental, 43,8%, o que é positivo. Tá? Ou seja, 43,8% dos delegados e delegadas presentes no último congresso, né, o último CONCUT, indicou a questão ambiental como uma das questões mais importantes. Agora, esse dado é um dado também muito interessante, porque nós perguntamos, né, como é que o seu ramo e o seu setor têm sido afetados, né? Então, a gente percebe um percentual de casos, que é a última linha, né, a última coluna, perdão, o percentual bastante pequeno, né? Os empregadores não se importam com as questões ambientais, 16,7%. Nos locais de trabalho, há medidas de coleta seletiva dos diversos insumos gerados, 12,8%. É muito pouco para uma questão que pode ser feita, né, que pode ser negociada e que pode ser colocada, né, em todos os ambientes de trabalho. Os empregadores apoiam projetos de preservação ambiental nas comunidades em que atuam? Sim, apenas 8,2%. Empregadores da minha base estão buscando certificações ambientais? Apenas 7,1%. O impacto ambiental, né, foi indicado por 2,8%. A próxima. E aí a relação à transição justa, que é o tamanho do desafio que me parece que aqui esse momento faz parte. Né? Então, nós perguntamos, você conhece o conceito de transição justa? 64,7% disseram que não, dos delegados e delegadas do último CONCUT. Né?
Você tem interesse em conhecer ou em aprofundar, né, o conceito de transição justa? 89,6% sim. É plausível supor que as iniciativas tomadas, né, pela Secretaria da CUT, cujo secretário estará... Ele está aqui? Ah, tá bom. Desculpa seu último... Daniel, vou te chamar de Daniel, eu esqueci o seu sobrenome, né? Que suponho, viu, Daniel, que esses dados que vocês receberam, né, da pesquisa que a gente teve a felicidade de fazer, né, tenha motivado a atuação, inclusive a cartilha que foi em 2019 publicada sobre transição justa. Mas eu tenho mais 2 minutos? Tá. Então, assim, se é verdade que no plano das centrais sindicais ou no plano, né, daquele espaço estratégico, que, na minha interpretação, né, quem pensa estratégia sindical são as centrais no Brasil, mas quem faz o sindicalismo é o sindicato, né, a gente precisa encurtar esse espaço, a gente precisa fazer com que os próprios sindicatos se apropriem, porque esses dados mostram que não conhecem, mas que gostariam de conhecer, né? Por que os trabalhadores poderiam assumir a agenda ambiental, né? Bom, a condição de trabalho, de serem explorados no norte e no sul, né? Somos nós que enfrentamos os efeitos mais perversos econômicos e políticos da crise e do capitalismo neoliberal, né? Sob a hegemonia financeira. O Gilmar falou muito sobre isso, né? Do modo como as finanças alteram a ponta. Não é uma questão abstrata, né? Os financiamentos bancários, né, determinam, impelem que o modo de produzir seja X e não Y, né? Sem muitas vezes autonomia e superando as formas tradicionais de produção. Então, embora nós estejamos vivendo, né, um momento de recrudescimento, né, da superexploração do trabalho, mas também da superexploração da natureza, como diz o velho bom Marx, as contradições também estão colocadas. De certo modo, né, o fato de nós termos segmentos da classe trabalhadora que até então não eram afetados por essa superexploração do trabalho ou da superexploração da natureza, né, o fato deles começarem a ser afetados, isso significa uma resposta. Ou seja, do ponto de vista macro, do ponto de vista maior, né, objetivo, das condições objetivas, a potencialidade está colocada. E, finalmente, né, me parece que nós temos que enfrentar, para além desses dilemas todos, uma questão crucial, que é dizer não para a chamada crise do sindicalismo. Eu não partilho nenhuma crise do sindicalismo. A ideia de que o sindicalismo está acabando o mundo afora, ela é uma ideia que a gente vem procurando questionar. Se é verdade que o sindicalismo industrial reduziu as suas fileiras, e isso desde os anos 80, e no Brasil isso vem se configurando, outros segmentos da classe trabalhadora se sindicalizaram. As mulheres, o sindicalismo no setor de serviços. Mas o modelo sindical, e eu vou terminar com essa fala, o nosso modelo sindical, nossa estrutura sindical, ela é também um problema e uma barreira para a gente enfrentar a causa que nos traz aqui. Porque o nosso sindicalismo, né, é um sindicalismo que fragmenta, é um sindicalismo que não representa os informais, que quase não representa os terceirizados. Então, como é que a classe trabalhadora, como classe e na sua unidade, vai enfrentar esses desafios? Então, da mesma maneira que a gente está chamando a atenção aqui, né, para as questões macro, eu estou chamando a atenção aqui para uma questão que é da alçada, que é da autonomia do sindicalismo, que é pensar, né, a proposta, e uma proposta nova de organização, né, e que, na minha opinião, tem que passar por uma crítica radical da unicidade, pensar, né, a ratificação e o acordo, né, em relação à Convenção 87 da OIT. Ou seja, o nosso sindicalismo é um sindicalismo que luta muito, mas a gente quase não chega no local de trabalho. E para
fazer a disputa e amadurecer e ampliar essa pauta que nos traz aqui, a gente tem que se aproximar do local de trabalho. Então, eu também, né, coloco a ferida naquilo que nos, né, o dedo na ferida daquilo que nos diz respeito. Muito obrigada pela oportunidade e por ter passado muito do tempo.